Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 3 em diante, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus e a sua salvação. Irmãos, aqui nós podemos ver o seguinte: Davi, ele faz essa oração e ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Davi aqui mostra uma dúvida, e essa dúvida é exatamente quem irá morar com o Senhor. Quem poderá morar com o Santo de Israel? Quem poderá morar com o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Nós sabemos que a resposta se encontra no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Em outras palavras, os justos são os que vão morar com o Senhor. Aqueles que não praticam a iniquidade, aqueles que desviam o seu caminho, ou seja, ao invés de ir por caminhos ínicos, vai a caminhos bons. Ao invés de ir por caminhos tortuosos, vão por caminhos guiados, direcionados pelo Senhor. Aqueles que não seguem o seu próprio coração, pelo contrário, seguem a vontade do Senhor. É lindo isso, porque o homem se sujeita a Deus, deixando de viver o que quer para viver o que o Senhor tem para ele. Porque muitas são as pessoas que, ao invés de viver o que Deus tem para cada uma delas, acabam vivendo o que elas desejam, o que elas querem por egoísmo. E nós podemos ver que os planos do Senhor sempre vão mais além do que qualquer coisa que o homem possa vir a pensar. Os planos do Senhor são muito superiores aos planos dos homens. E é isso que muitas vezes os homens não entendem. E por isso decidem formar, edificar o seu próprio caminho. E quando isso sucede, quando isso acontece, o homem perde o rumo da sua história. Quando o homem ele decide andar pela sua própria direção, pelo seu próprio caminho, ele não sabe como andar. Ele vai andando e vai vendo as coisas dar certo, mas chega um momento em que as coisas começam a dar erradas e ele não sabe mais por onde fugir ou como resolver aquela situação e logo começa a se desesperar. Todavia aqueles que confiam no Senhor, todavia aqueles que acreditam, que creem no Senhor, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ocasionando que eles não se perdem, pelo contrário, eles sabem o caminho do qual estão percorrendo, eles sabem o caminho do qual está andando, ou seja, eles entenderam que o seu caminho é o Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos ver exatamente isso. Todos aqueles que andam segundo a vontade do Senhor, eles não se perdem, eles rejeitam a si mesmos para fazer a vontade do Senhor, porque quando o homem decide rejeitar a si mesmo para então aceitar ao Senhor em sua vida, ele faz com que a glória de Deus se manifeste sobre ele. Davi aqui faz essa oração e ele deixa claro no versículo de número 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus e a sua salvação. Davi aqui ele está deixando claro: olha, aquelas pessoas que têm mão pura, ou seja, que não vai fazer o mal, ainda que venha no coração desejo, mas limpa o coração, deixa o coração puro, deixa as suas ações purificadas, as suas ações limpas, as suas ações resplandecentes. Essas pessoas agradam ao Senhor, essas pessoas louvam ao Senhor por suas próprias ações. Elas rejeitam fazer o mal e começam então a fazer o bem.
Elas rejeitam a vingança e deixam tudo nas mãos do Senhor, confiando que o Senhor é justo juiz e que o Senhor irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Essas pessoas entendem que a vingança está nas mãos do Senhor e é por isso que quem lhes faz mal não tem o mal como retribuição, mas sim o bem. Aprenderam então com as Escrituras, da qual Paulo mesmo falou: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí está a diferença. Quando nós vencemos o mal com o bem, se torna tudo diferente, porque o mal não é vencido com o próprio mal, não, pelo contrário, o mal é vencido com o bem, o mal é vencido fazendo o bem. Ou seja, quando alguém entende isso, muitas e muitas coisas começam a mudar. Histórias começam a ser reformuladas, histórias começam a ser reconstruídas. Pessoas que então estavam mortas começam a ter vida dentro de si, porque começam a ver que ainda há esperança. Começam a acreditar que ainda há possibilidade de mudança. Começa a crer que ainda uma nova vida pode surgir, ou seja, o que era destruição agora é reconstrução. O que era morte passa a ser vida, o que era pranto agora começa a ser alegria, o que era dor passa a ser paz, o que era guerra agora passa a ter pacificação. Quando um homem decide fazer o que é certo, pode mudar o rumo de muitas histórias. Jesus é um exemplo disso. Ele, quando morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, ele mudou a história da humanidade. Muitos e muitos homens que decidiram entregar a vida ao Senhor Jesus mudaram não somente a vida deles, mas a vida de muitos. Mudaram a vida de muitos por causa de uma simples escolha, que dentro do homem é uma guerra. É uma simples escolha, só que dentro do homem é uma peleja, dentro do homem é uma guerra, dentro do homem é uma divisão. O homem começa a se questionar a quantidade de coisas que vai deixar. O homem começa a se questionar a quantidade de coisas que vai deixar para trás. Só que o Espírito Santo ensina que ele vai ganhar muito mais do que ele está deixando. Ele vai ganhar muito mais do que ele possa estar perdendo aqui sobre a face da terra. Ele tem a vida eterna para ganhar. Ele tem o reino dos céus. Ele tem a eternidade pela frente. E quando ele entende isso, a facilidade em vencer vai ficando maior. Aquela grande guerra agora passa a ser uma pequena guerra. Todavia, uma pequena guerra que todos os dias terá consigo. Mas é entender o que o próprio apóstolo Paulo, o próprio homem de Deus, falou: eu estou crucificado com Cristo Jesus. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por amor de mim. Ou seja, Paulo entendeu e repassou esse ensinamento para cada um de nós. A vida que hoje nós temos não pertence a nós, mas sempre pertenceu ao Senhor. E se eu entrego hoje é porque eu não quero mais ser guiado por mim, porque o tempo que eu fui guiado por mim foi de destruição, de frustrações, de decepções, foi de angústia, foi de dores, mas com o Senhor é diferente, porque quando sinto dor Ele me traz a paz, quando sinto tristeza Ele me traz alegria, quando me sinto fraco Ele me faz forte, quando eu tenho aflição Ele me dá a calmaria que eu necessito, que eu preciso, quando eu fico ansioso Ele me dá a coragem, Ele me dá o entendimento, Ele me dá a sabedoria de entender que tudo é no tempo dEle. Ou seja, é maravilhoso ser guiado pelo Senhor. Passará então as aflições não são cortadas, mas entendemos que elas são para nos melhorar. Quando então nós estamos focados no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, todas as aflições, as angústias que vêm contra nós, os ventos contrários, as tempestades, toda maré contrária que vem contra nós, nós entendemos que todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Toda a aflição, todos os problemas vai trazer experiência.
Todas as dificuldades vai trazer experiência. Tudo que é de ruim, tudo que é de mal vai trazer experiência, vai trazer para cada um de nós a alegria futuramente. Porque o homem que serve a Deus não vive pensando no passado, e se ele olha para pensar atrás, ele pensa em Cristo, mas já sabendo que Cristo também se faz presente. É uma alegria servir ao Deus vivo, porque se nós olhamos para trás, nós vamos ver o Deus de Israel. Se nós olhamos para trás, nós iremos ver Jesus pregando a palavra, evangelizando entre os homens mortais. Todavia, se nós ver para o tempo presente, nós continuamos vendo Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, que ainda permanece sendo o mesmo. E se nós vermos para o amanhã, nós iremos ver também o Senhor Jesus Cristo em glória e para voltar para buscar a sua igreja e nós morar com ele para todo ou sempre. Ou seja, ele estava presente ontem, presente agora e também presente amanhã. Ele é o começo e ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Em todos os aspectos, em todos os momentos, ele se faz presente. E cabe a cada um de nós estarmos sensíveis para o sentir, sensíveis para o adorar, sensíveis para falar assim com ele, porque ele quer ouvir sempre a nossa voz. Se nós podemos imaginar um pouquinho, Davi ele faz essa oração, e no decorrer das orações que Davi faz, nós podemos perceber que vamos ver várias e várias vezes a palavra dizendo Salmo de Davi. Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi, ou seja, a intimidade que ele tinha para com o Senhor. É por isso que ele é chamado o homem segundo o coração do Senhor, porque ele era sincero. Ele, quando falhava, ele admitia, e a única vez que ele não assume seu erro, ele paga uma grande consequência, mostrando que o pecado, quando vem sobre o homem, traz consequências terríveis. Todavia ele reconhece o erro, ele pede perdão, pede misericórdia e diz: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu pregarei a tua palavra àqueles que necessitam ouvir, eu pregarei a palavra aos pecadores para que eles venham te conhecer. Nós podemos ver que para todo homem que pratica o que é mal há consequências, e graves, seja até mesmo para o homem segundo o coração de Deus, seja até mesmo para o homem segundo o coração do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Mas é necessário compreender que o homem deve estar focando no Senhor Jesus, focando no Deus Todo-Poderoso, ainda que tenha cometido falhas, ainda que tenha cometido erros, mas o foco deve estar no Senhor. O foco, independente do que aconteça do lado direito, do lado esquerdo, tem que estar no Senhor, tem que estar na sua frente. Ainda que você queira olhar para trás, tem que lembrar do que Jesus disse: aquele que pega no arado não é digno de entrar no reino de Deus se olhar para trás. Se ele olhar para trás, deixou então tudo que tinha para ganhar, deixou então tudo que tinha para vencer, porque decidiu olhar para trás. Nunca queira voltar para o lugar de onde Deus te arrancou, porque se Deus te arrancou do pior lugar, foi para te colocar no melhor lugar e te dar honra, honra que antes e nunca mereceu, mas pela graça de Deus ele assim faz, pela misericórdia de Deus ele assim concede, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Ele mesmo deixa claro em sua palavra que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, que tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Então, se ele teve compaixão de cada um de nós, eis que nós devemos o louvar, eis que nós devemos o engrandecer, eis que nós não devemos ter vergonha, mas prazer em falar no nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Nós somos aprendizes e estamos aqui para aprender. Nós somos carentes de ensinamentos e estamos aqui para aprender com o Senhor. Ele sobe ao monte e começa a pregar, fazendo o sermão da montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles são o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são cada um de vocês que são perseguidos por causa do meu nome, porque assim os profetas antes de vós também foram. Todavia, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, é grande a vossa recompensa no reino dos céus. É entender que é maravilhoso todas essas coisas. Aleluias, é entender que o Senhor é fiel para recompensar. Nós temos que servir a Deus entendendo que seremos recompensados de toda a aflição que hoje passamos. O escritor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Quem busca a Deus receberá recompensa, ainda que Satanás não se agrade disso, porque muitas vezes vem Satanás e tenta colocar na cabeça do homem, tenta colocar na cabeça da mulher que Deus não vai recompensar, que Deus não o ama, e isso é mentira, porque na cruz Jesus provou o amor que Ele sente por cada um de nós. Na cruz Deus provou o amor que Ele sente por cada um de nós, e no decorrer do Evangelho nós percebemos que Ele tem muito a nos dar. Uma coisa é certa: Satanás não tem recompensa, e o que ele vai ter é o lago de fogo. Todavia, aqueles que confiam no Senhor terá a vida eterna, do qual o Senhor nos prometeu. Ainda que seja difícil, eu sei que é. Ainda que seja complicado, eu sei que eu sou humano também. Todavia, não podemos parar, não podemos desistir. Vamos profetizar sobre a nossa vida, que através de nós muitos podem ter uma nova história. Muitos que não acreditavam mais no Senhor podem voltar a acreditar. Muitos que não confiavam mais por causa de incredulidades e muito pode tornar a confiar no Senhor. Somos sal da terra, somos luz para o mundo, e nós estamos aqui. Temos que ser sinceros com o Senhor. Não importa mais o que aconteceu, não importa mais o que se passou, o que importa é o que é. E o que é que agora nós estamos tendo a oportunidade de buscar a presença de Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de louvar, de engrandecer, de exaltar. Então é levantar a cabeça, olhar para os altos e fazer como o salmista disse no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. É de lá, é do alto que vem o meu socorro. Não sou ninguém sem o meu Senhor. Nós temos que crer, tirar todo o peso de culpa de nós, porque isso, o ser humano, ele é falho. Então nós temos que entender que o Senhor é capaz de perdoar, de fazer restauração na vida do ser humano, para que ele venha servir o Senhor limpo, purificado e tendo uma nova vida, uma nova esperança de vida, para que também venha passar isso para as outras pessoas. Davi, ele quando errou, quando pecou, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Mas depois, na continuação de sua oração, ele diz: eu pregarei a tua palavra aos ímpios, aos pecadores, para que eles venham se converter a ti. Mesmo assim, o pecado não impediu de Davi proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. E é o que Paulo falou: quem pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Será porventura os anjos? Será porventura as potestades? Será porventura a vida ou a morte?
Nada, 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 nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura, nem espada, nem fome, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que em Romanos 8, Paulo deixou claro nessa oração de vitória: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo seja contra nós, ainda que as pessoas sejam contra nós, mas se Papai ele for por nós, se Deus ele for por nós, então isso é suficiente, porque nós temos que ter prazer na palavra do Senhor, da qual o próprio Deus disse: porventura pode uma mãe que teve um filho se esquecer daquele filho que dela foi gerado e que ela sim amamentou? Pode ela se esquecer, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. O seu nome está escrito na palma de minha mão. O próprio Deus, ele nos conhece, ele nos ama, ele sempre está nos vendo. Ele deixou claro a Jeremias: eu te conheço ainda antes que você nascesse, eu já te escolhi, eu já te conhecia. Nós devemos crer na palavra do Senhor. Todas as aflições, absolutamente todas as aflições, não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser manifesta. Ou seja, a glória que será manifesta em nossa vida não há como ser comparada, não pode ser comparada, porque ela será tão grande que ela vai apagar todo o nosso passado de tristezas, de angústias, de aflições, de problemas, de todos os males. E a glória do Senhor resplandecerá sobre a nossa vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sobre nós, para todo e todo e todo e todo o sempre. Glórias ao Senhor, aleluias. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, que eu possa um dia te encontrar no seu santo templo e te abraçar com todas as minhas forças, papai. Que o teu nome seja glorificado sobre a minha vida e o teu nome seja exaltado sobre a vida daqueles a quem eu pregar a tua palavra. Que o Senhor venha me usar para que assim o teu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus, limpa-me, purifica-me e exalta, pois, o teu santo nome sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.